passar de imediato à leitura do meu texto, do seguinte modo: como em filosofia, as ideias não passam como os anos, trazemos aqui à colação um livro de 1992, cujo título nos chamou a atenção: L'éthique du don. O livro reúne um conjunto de textos dedicados a Jacques Derrida e começa com um texto deste mesmo filósofo do século XX, intitulado Donner la mort. Paralelamente, nós poderíamos reunir alguns textos teológicos de Santo Anselmo sob a designação genérica de A Metafísica do Dom. Referimos-nos sobretudo aos textos do teólogo do século XI sobre a graça e sobre a processão do Espírito Santo. E, em especial, a teologia anselmiana do Espírito Santo poderia intitular-se Dar o Ser, o Mesmo e o Outro. Ocorre-nos assim uma conexão improvável entre Jacques Derrida e Santo Anselmo, entre o filósofo da desconstrução dos discursos e o filósofo construtor de discursos teológicos. E tal conexão não é forçada à aparência nem pura oposição. O texto Donner la mort, de Derrida, é uma reflexão em diálogo com outro texto de Jan Patočka sobre o sentido da civilização europeia e, inerentemente, sobre o sentido do cristianismo, centrado este na responsabilidade do dom sacrificial da morte pelo outro. Derrida questiona a autenticidade desse dom, reconduzindo nietzscheanamente a uma economia de troca comercial entre credor e devedor. Assim seria o sacrifício da vida de Cristo na economia da salvação, isto é, mais o pagamento de uma dívida ao credor do que um dom por amor ao devedor. Ora, há aqui uma conexão incontornável com Santo Anselmo, porque este teólogo medieval foi o principal responsável por tematizar a missão de Cristo como o pagamento de uma dívida que o homem não pode pagar. Todavia, Anselmo não o faz, obviamente, para denunciar qualquer redução da religião à economia. Anselmo fala com o propósito filosófico de encontrar a racionalidade de tal missão, assim tornando a religião amigável à razão. O facto é que a ideia anselmiana de uma dívida humana saldada pela morte de Cristo veio, a longo prazo, dar matéria aos argumentos do ateísmo nosso contemporâneo contra a fé num Deus credor e no ilusório dom da morte de Cristo. Muitos teólogos não perdoam por isso a Santo Anselmo. Importa, porém, não reduzir a cristologia anselmiana de cur Deus homo à tese do pagamento de uma dívida humana. Esta dívida não poderia ser senão uma razão menor de qualquer iniciativa divina, dada a simetria entre o homem e Deus. Santo Anselmo era um crente cristão, mas o seu pensamento teológico tinha raízes profundas na antiga filosofia grega, e este legado não lhe permitia conceber que a contingente imperfeição de uma realidade causada como a humana fosse a razão determinante da ação de uma causa maior como Deus. Uma causa menor não age sobre uma maior. Por isso, a dívida moral do homem não poderia ser razão suficiente para a iniciativa divina da sua salvação.
Era preciso uma razão maior para compreender o sentido da vida e da morte de Cristo em benefício da humanidade. Essa razão é a necessidade de perfeição da obra divina da criação. Deus, o Deus Criador, não se conformaria em deixar a sua obra imperfeita ou inacabada, abandonando o homem à sua perdição. Era preciso resgatá-lo, renovar a terra e concluir a obra da criação. A perfeição da obra da criação no seu todo é a razão maior da salvação do homem na teologia de Cur Deus Homo. Em última análise, o Deus de Anselmo, no seu tratado cristológico, não é um Deus criador, mas é um Deus artista ou artesão que exige para sua autossatisfação a perfeição da sua obra. Aí conduz a busca e a ordenação de razões de Santo Anselmo na sua tentativa de racionalização do mistério da encarnação e do sacrifício da morte de Cristo. Tentativa essa que, no pensamento da nossa modernidade, tem tido enorme dificuldade de compreender. A teologia, porque tal tentativa dá argumento à desconstrução do cristianismo como religião. A contra-teologia, porque tal tentativa afeta a originalidade da crítica, antecipando o mote da redução da religião a uma transação comercial, ainda que sem intenção desconstrutora. No seu desenvolvimento próprio, a cristologia anselmiana de Cur Deus Homo caracteriza-se pela construção de uma ordem de razões da necessidade da morte sacrificial de Cristo. Santo Anselmo terá assim conseguido dar sentido a um dado da sua fé que constituíra porventura um dos maiores desafios à sua compreensão. Mas a categoria dominantemente operativa na construção racional de Anselmo é a de necessidade, não a de dom. É preciso transitarmos da cristologia para a teologia da Trindade para encontrarmos o sentido de um dom incondicionado, embora não sem significativa reserva crítica a respeito da ideia de dom. O primeiro capítulo da teologia anselmiana da Trindade, por assim dizer, é a teologia do Verbo. No entanto, a geração do Verbo é ainda compreensível sob o signo da necessidade. De acordo com uma asserção do autor de Cur Deus Homo, a vontade de Deus nunca é irracional. O Deus da fé de Anselmo é também um Deus-razão. Quer isso dizer que se trata de um Deus autocognoscente e que por isso mesmo se diz a si próprio na sua sabedoria. O Verbo divino é, portanto, necessário pela essência autocognoscente de Deus. Todavia, na geração do Verbo divino já há um dom de ser. O mesmo ser do Pai, isto é, a essência divina, e o ser outro do Filho, isto é, da primeira pessoa procedente na Trindade. Só que esta metafísica do dom de ser aplicada às relações trinitárias só se explicita ao nível da teologia do Espírito Santo. A tematização da processão do Espírito Santo através da ideia de dom era uma herança de Santo Agostinho, numa obra bem conhecida de Santo Anselmo, o Tratado sobre a Trindade. De acordo com esta herança, cabe propriamente ao Espírito Santo ser dom de Deus na Trindade, pelo que o nome divino Donum Dei é um nome relativo do Espírito Santo, isto é, significa não aquilo que é comum às três pessoas divinas, mas a unicidade relacional da terceira pessoa da Trindade. Esta unicidade do Espírito Santo como dom de Deus exprime, aliás, a diferença da processão da terceira pessoa divina relativamente
à geração do Filho. Diversamente do Filho, que procede segundo a modalidade da geração, o Espírito Santo procede segundo a modalidade do dom. Contudo, o Santo Anselmo diverge subtilmente de Santo Agostinho ao não aplicar a noção de dom à compreensão da diferença da processão do Espírito Santo. O autor do Monologion empenha-se em ratificar a propriedade do uso dos verbos nasci e gigni para significar a diferença da geração do filho, mas não usa nem ratifica o uso do verbo dari para significar a diferença da processão do Espírito Santo. Anselmo retoma de Agostinho a concepção do Espírito Santo como amor unitivo do Pai e do Filho, com base na analogia bem augustiniana da trindade mental, mas não o sentido da unicidade do Espírito Santo como dom do Pai e do Filho. Ainda que Anselmo admita com Agostinho que o Espírito Santo seja dom do Pai e do Filho, este dom de processão não é aquilo que é próprio do Espírito Santo, antes é aquilo que é comum ao Filho e ao Espírito Santo, porquanto o dom de processão em Deus tem um conteúdo único, a essência divina. O dom de processão em Deus é o dom da própria essência, e este dom é comum às duas únicas processões divinas. Por conseguinte, a noção de dom adequa-se a representar mais aquilo que é comum à geração do Filho e à processão do Espírito Santo do que aquilo que é próprio desta última. Daí que Santo Anselmo descreva também a geração em termos de dom da essência divina do Pai ao Filho, ao interpretar o texto do Evangelho de São João 5,26. Mas, se o dom em Deus é o mesmo que processão, como descrever a diferença da processão do Espírito Santo? Enquanto a processão da segunda pessoa divina se diferencia conceptualmente através da ideia de geração, a processão da terceira pessoa divina diferencia-se por negação, isto é, por não ser uma geração, porque é evidente, como sublinha Anselmo, que o amor não é filho ou prole de alguém. Na teologia anselmiana, a processão do Espírito Santo não obtém expressão conceptual para a sua diferença, como a que Santo Agostinho propusera com a noção de dom. No Monologion, o teólogo ainda propõe a forma verbal spirare, para dizer diferenciadamente a processão do amor em Deus, ressalvando, porém, que não é como o nosso, o extraordinário e inenarrável spirare divino. De facto, aqui a dissemelhança será maior do que a semelhança para produzir analogia teológica. Na respiração humana há uma inspiração, que é uma captação, não uma emissão ou saída, e há uma expiração, que é um sopro, mas é a rejeição de um desperdício. A própria morte, oposto da vida, é fenomenicamente um sopro, o derradeiro exalo da vida. Ao contrário do exalo humano, o sopro divino é vivificar na criação do homem, quer na própria Trindade. Porventura, por isso, embora não explicite, Anselmo deixou cair o verbo spirare para dizer a diferença da processão do Espírito Santo. No tratado dedicado a esta processão, exatamente o tratado sobre a processão do Espírito Santo, o teólogo não lhe atribui noção e designação próprias, como aquelas que consignam a relação de origem do Filho, insistindo na singularidade e na inefabilidade da relação de origem do Espírito Santo.
entanto, Anselmo não se demite de pensar o inefável, ao interpretar nomes divinos que são recorrentes nos textos bíblicos e que podem aplicar-se ao Espírito Santo, tal como Espírito de Deus, Espírito do Pai, Espírito do Filho. Estes três nomes têm em comum dois componentes, o nome Espírito e uma relação complementar de pertença, que podemos designar pelo genitivo pronominal de alguém, de algum, e que é triplamente determinada pelos genitivos nominais Dei, Patris e Filii, de Deus, do Pai e do Filho. Que relação complementar é essa? Não se trata desde logo de uma relação de posse, como aquela que é significada pelas expressões cavalo de alguém, casa de alguém, pois numa relação de posse o possuidor é superior ao possuído. Ora, na Trindade, o Espírito Santo não é inferior a Deus, nem ao Pai, nem ao Filho. Também não se trata de uma composição, como aquela que é significada pelas expressões mão do homem, pé do homem, porque em Deus não há composição, assumido o princípio de que o simples sobreleva o composto. Posse e composição são versões possíveis da relação de algum, de alguém, mas não são as únicas. E em contexto de teologia da Trindade, Anselmo não considera elegível senão a relação de origem, a partir de algo, ex aliquo. E então pergunta: de que modo deve ser entendido que o Espírito é de Deus, senão porque aquilo que é a partir de Deus? Fim de citação. Esta relação de origem é a própria processão divina do Espírito Santo. O Espírito não é de Deus senão porque procede de Deus. A processão divina, que é a relação de origem em Deus, é, como vimos, um dom da essência divina ou da própria substância de Deus. Nessa medida, a processão em Deus é o dom de ser o mesmo, isto é, o dom de ser o mesmo que Deus, o dom de ser comum ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Contudo, pergunta de novo Santo Anselmo, pergunta afirmando: pode alguém ser entendido como outro por relação a alguém, antes que seja dele, embora não possa ser de alguém a não ser que seja outro? Fim de citação. Ou seja, a relação de pertença de alguém supõe a constituição de uma alteridade, alius. O Espírito não pode ser de Deus, do Pai e do Filho, se não for de algum modo outro em Deus. E como a relação de pertença em Deus não se compreende senão pela relação de origem, que é a processão divina, a própria processão tem de originar também uma alteridade, aquela que distingue entre si as pessoas da Trindade. A processão divina não é só o dom de ser o mesmo que Deus, isto é, o dom da essência, mas é também o dom de ser outro, isto é, o dom da diferença interpessoal. Eu vou-me já calar. Em Deus, a processão é, em suma, um duplo dom de ser e de ser outro, de ser a essência divina e de ser outra pessoa. Permita-me só que leia o último parágrafo, que tem a ver o remate, remata de novo com Derrida e com Anselmo. Se me permitem, então. O teólogo medieval questiona o sentido do dom para sublimá-lo ao nível da teologia da Trindade. Nós podemos ensaiar questioná-lo para reduzi-lo ao nível da economia,
em consonância com a pulsão desconstrutora do pensamento de Jacques Derrida, antecedido e nutrido por Nietzsche, pai das modernas desconstruções. E que resultado obteríamos? Porventura, a redução da ideia teológica de dom-processão a uma transmissão hereditária de bens fundiários, que era uma transação entre iguais na ordem dos estados sociais, como era próprio da economia feudal. Reduções como esta são analogias para desconstruir o pensamento teológico. Os teólogos medievais também recorriam à analogia, mas para construir o pensamento teológico. A analogia é, de facto, um procedimento operativo que, detectando semelhanças e diferenças, provê ao estabelecimento de conexões e distinções que estendem a malha do pensar. Através do mesmo tipo de procedimento, a malha do pensar pode estender-se tanto para o lado da construção quanto para o lado da desconstrução do próprio pensamento. Nós preferimos o primeiro, reconhecendo a necessidade complementar do segundo para obviar a dogmatização das construções do pensar. A economia permite-nos pensar a posse da terra e a relação com a terra é sem dúvida um vínculo humano de relevância maior e de índole não estritamente económica. Mas pensar a posse do ser, que não é uma posse descartável, e pensar o dom do ser na plenitude, incondicionado por alguma insuficiência, e pensar o dom da alteridade, fora de qualquer dinâmica de oposição. Pode a economia fazer-nos pensar tudo isto? Caberá, porventura, restituir à teologia especulativa esse papel de ampliar as possibilidades de construção do pensar para além dos humanos interesses e ilusões que nenhuma disciplina do pensamento pode deixar de refletir. Nós cremos filosoficamente na via da autossuperação crítica do pensamento e não vemos a teologia fora desse caminho. Muito obrigada pela vossa atenção.